Olá pessoal, eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química e nessa aula estaremos trabalhando as funções inorgânicas, que é uma parte fundamental da Química. Eu vou colocar na tela um esboço para vocês observarem. Então tá aí funções inorgânicas. Estaremos aqui estudando basicamente 4 funções inorgânicas, tá certo? Que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então estaremos estudando cada função dessas separadamente, aprendendo a definir cada uma, a fazer a sua nomenclatura, a sua formulação, etc. Porém, a princípio, agora eu quero ensinar vocês a reconhecer a fórmula de um ácido, a fórmula de uma base, a fórmula de um sal e a fórmula de um óxido. Então nós vamos aprender a olhar para uma fórmula e reconhecer se trata de um ácido, de uma base, de um sal ou de um óxido, tá ok? Então nós temos aqui ácidos, bases, sais e óxidos e temos aqui 2 exemplos basicamente de cada. Então vamos primeiro aqui para os ácidos. Então está aqui ácidos, faltou o acentozinho aqui, e temos aqui 2 exemplos. Se vocês observarem basicamente, a diferença entre esses 2 exemplos é que o segundo tem o elemento O, que é o oxigênio, e o primeiro não tem. Porque existem os ácidos que não têm oxigênio, que nós chamamos de hidrácidos, e existem os ácidos que têm oxigênio, que é o caso aqui do segundo, que nós chamamos de oxiácidos. Isso aí nós estaremos trabalhando detalhadamente lá quando chegarmos em ácidos, tá certo? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que ambos os exemplos, independente se tem oxigênio ou não, todos os 2 exemplos, o que eles têm em comum? A presença do elemento H, que é o hidrogênio, no início da fórmula. Então é isso que caracteriza um ácido inorgânico. É a presença do hidrogênio, que é o elemento aqui H, tá certo? No início da fórmula. É claro que o primeiro exemplo tem apenas um hidrogênio, o segundo exemplo tem 2 hidrogênios, mas isso não importa. O importante é que esse elemento H, hidrogênio, ele aparece no início da fórmula, tá certo? Agora vamos para bases. Nós temos aqui 2 exemplos de bases, tá certo? E se vocês observarem, né, o que caracteriza uma base é o radical OH. Então sempre vai ter o OH no final. A gente chama isso aqui de hidroxila ou oxidrila. É o grupo funcional das bases, tá certo? Porém, para a gente fazer uma comparação com os ácidos, a base ela tem como característica o H estar no final. Então observe que aqui no primeiro exemplo o H está no final, no segundo exemplo o H também está no final. A diferença entre essas duas bases é que a primeira só tem um OH, ou seja, o OH uma vez, e a segunda tem o OH 2 vezes, porque está aqui entre parêntese e o índice 2 fora do parênteses multiplica pelo OH, então é o OH 2 vezes. Porém, né, todos os 2 exemplos apresentam o OH. Tá certo? Agora, se a gente fazer uma comparação com os ácidos, veja que não tem como confundir a fórmula de uma base com a fórmula de um ácido, porque o ácido H vem no início, o elemento hidrogênio vem no início. Já nas bases, o elemento hidrogênio vem no final, certo? Então aí é uma comparação e você, através disso aí, não confunde uma base com um ácido, tá ok? Agora vamos para os sais. Os sais, nós temos aqui 2 exemplos de sais também, e a diferença básica é, no primeiro sal não tem o elemento oxigênio, tem apenas 2 elementos, Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro. E num segundo exemplo, nós temos aqui a presença do oxigênio. Além do elemento cálcio e do elemento enxofre, que é o S, nós temos o oxigênio. Porque existem os sais não oxigenados, que não têm oxigênio, e existem os sais oxigenados, que têm o elemento oxigênio. Certo? Agora, uma característica básica aqui, para a gente até comparar com as bases e com os ácidos,
é que no sal não tem o elemento H. Você não está vendo aqui o elemento hidrogênio. Então não tem como confundir a fórmula de um sal com a fórmula de uma base, nem com a fórmula de um ácido, porque o ácido H está no início. As bases, o H está no final. E o sal não tem H nem no início e nem no final. Então acho que ficou claro aí a diferença. Agora vamos para os óxidos. Os óxidos, na verdade, são elementos, são substâncias binárias. Binária significa dois, ou seja, formados por dois elementos. Então, qualquer ácido é formado por apenas dois elementos, tá certo? E desses dois elementos, o último, obrigatoriamente, tem que ser o oxigênio. Tá aí a origem da palavra óxido, né, que origina de oxigênio. Então, observe que o elemento oxigênio está sempre no final, tá certo? É um elemento qualquer no início e o oxigênio no final. Então, nós temos aqui 4 exemplos de óxidos. O primeiro, Na2O, que é o sódio oxigênio. O segundo, Cl2O3, que é o cloro com oxigênio. O terceiro, H2O, que é o hidrogênio com oxigênio. E o quarto, CO2, que é o gás carbônico, que é o carbono com oxigênio. Tá certo? Então, não tem como confundir um óxido com um sal, uma base ou um ácido. Por quê? Porque, veja só, o ácido tem o H no início, a base tem o H no final. O sal não tem H, nem no início nem no final. E o óxido só vão ser dois elementos e o último tem que ser o oxigênio. Aí talvez você pergunte, espera aí, tem um sal aqui também que só tem dois elementos, o Na e o Cl, mas não tem o oxigênio, igual o óxido. Já nos óxidos, sempre o segundo elemento tem que ser um oxigênio, tá certo? Já no segundo exemplo aqui de sal, nós temos o elemento oxigênio no final. Porém, além do oxigênio, tem mais dois elementos. Tem o Ca, que é o cálcio, e o S, que é o enxofre. E o óxido sempre só são dois elementos. É o oxigênio com mais um elemento aqui no início. Então, não tem como confundir um óxido com sal, né, e nem com ácido. Porque lá no ácido também, aqui o segundo exemplo, tem o oxigênio no final, mas tem o H no início. Tá certo? E são 3 elementos. Não vai acontecer isso com o óxido. Aí talvez vocês estejam perguntando, olhando para essa fórmula aqui, H2O, que eu até destaquei, né, e se perguntando, eu não vou confundir isso aqui com ácido, porque a gente aprendeu que o ácido sempre tem o H no início. E aqui nesse óxido, né, que é a água, nós temos o H no início. Porém, veja só, o óxido tem o H no início, mas o outro elemento é o oxigênio. Então, isso aqui é um óxido. Nunca nós vamos ter um ácido com um H no início e depois o segundo elemento sendo o oxigênio, certo? Quando tem o H e o oxigênio, tem outro elemento, tem um terceiro elemento, certo? Aqui só tem o H junto com o outro elemento que é o oxigênio. Aí isso aqui caracteriza um óxido, mesmo tendo o H no início, mas não é um ácido. Por quê? Porque esse H está ligado apenas com o oxigênio. Aí isso caracteriza um óxido, tá ok? Então não tem como a gente confundir, né, as fórmulas dessas substâncias. Então, quando a gente olha para uma fórmula dessa, a gente consegue de forma muito fácil identificar se trata de um ácido, de uma base, de um sal ou de um óxido, tá ok? Agora nós vamos começar a trabalhar separadamente cada função: ácidos, bases, sais e óxidos. E a primeira função que nós vamos trabalhar é a função ácido, tá certo? Então nós vamos definir o que é um ácido. Porque nós aprendemos agora a reconhecer a fórmula, agora vamos definir o que é um ácido. E essa definição ela foi feita por Arrhenius, que foi um grande cientista, um grande químico, e ele criou uma definição para os ácidos. E qual foi a definição dele? Está aqui, ó. São compostos que em solução aquosa, ou seja, em água, se ionizam, vai formar íons, se ionizam, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio, que é o H+. Ou seja, o que Arrhenius está querendo dizer? Que quando um ácido está em solução aquosa, está na água, certo? A água vai quebrar esse ácido, vai separar o elemento H da outra parte, e esse H vai ser liberado, né, como cátion, ou seja, um íon positivo. Então, todo ácido na água ele vai liberar o H+, que é o cátion, tá certo? Então, nós vamos ver isso aqui nos 3 exemplos aqui, ó. HCl é um ácido, certo?
aqui H2O, ou seja, ele foi colocado na água, tá aqui a água em cima da seta, e essa água acabou quebrando esse ácido, separando o H do Cl, que é o cloro. Esse H saiu positivo, tá aqui, é isso que a Arrhenius falou, ó. Quando o ácido está em solução aquosa, ele libera o H+. E a outra parte, é claro, que estava com H, vai sair negativa, porque se o H sai positivo, o outro elemento vai sair negativo. Então o cloro aqui sai menos, certo? O H saiu mais e o cloro sai menos. Vamos para o segundo exemplo. HNO3 é outro ácido. Quando colocamos na água, a água vai separar o H da outra parte. Tá aqui, o H separou do NO3. O H sai positivo, é isso que nós devemos aqui prestar atenção, né? O cátion H+ é liberado, certo? E a outra parte que estava com o H, com o hidrogênio, sai negativo. Então, se o H saiu mais, o NO3 vai sair menos, tá ok? Vamos agora para o nosso terceiro exemplo, H2SO4. É outro ácido colocado aqui em água, tá certo? A água vai separar os hidrogênios que estão aqui colados com SO4. Então tá aqui, ó, 2H+. Por que 2H agora? Se era 1, por que é 2? Porque aqui nessa fórmula nós temos 2H. Então, se tem 2H, a água vai separar todos os dois. Então, sai 2H+, e a outra parte que estava com H, que é o SO4, sai menos. E por que sai 2 menos? Porque aqui saiu 2H+. Então, se são 2Hs positivos, então vai dar um total de mais 2. É claro que o SO4 vai ser menos 2 ou 2 menos, porque a mesma quantidade de cargas positivas tem que ser de cargas negativas, tá certo? Se aqui tivesse 3H, ia sair 3H+, aqui seria 3 menos também, tá certo? Isso aqui, pessoal, na verdade, são as equações de ionização dos ácidos. Então, quando a gente quer representar a ionização de um ácido, certo? Num papel ou num quadro, em algum lugar, a gente representa dessa maneira, tá certo? Escreve essa equação mostrando aqui o processo que ocorre. Então, isso aqui se trata, né, de equação de ionização dos ácidos, tá certo? O ácido está sendo colocado na água e está se transformando em íons, tá ok? Agora nós vamos aprender a fazer a nomenclatura dos ácidos, porque existe uma infinidade muito grande de ácidos inorgânicos e a gente vai aprender a escrever os nomes, tá certo? Que se trata de nomenclatura. Então, quando falar nomenclatura, é nome, escrever os nomes, nomear, certo? Fazer a nomenclatura. Nos ácidos, como nós falamos no início, existem aqueles que têm oxigênio e aqueles que não têm. Os que não têm oxigênio, nós chamamos de hidrácidos. E são esses que nós vamos aprender agora a fazer a nomenclatura primeiro, tá certo? E existe uma regra, tá aqui a regra para vocês, essa regra vai facilitar muito, né? A regra é de como escrever o nome desses ácidos. Observe que nós temos aqui 4 exemplos, todos eles não têm oxigênio, porque se trata de hidrácidos, ou seja, ácidos sem oxigênio, tá certo? Então vamos para o primeiro aqui. Vou pegar uma caneta aqui de outra cor, para facilitar. Então está aqui HCl. Pela regra aqui, está dizendo que nós precisamos escrever primeiro a palavra ácido. Então vamos escrever aqui ácido. Está aí ácido, tá certo? Da regra. E depois a regra diz que nós devemos escrever o nome do elemento. Qual elemento? O elemento que está ligado com o H, que no caso aqui é o Cl, é o cloro. Então a gente vai escrever o nome do elemento e juntar com o final hídrico. Então, qual é o elemento que está aqui? É o cloro. Então, o nome é cloro. Se eu juntar a palavra cloro com hídrico, vai ficar o quê? Clorídrico. Vai ficar clorídrico. Então, o nome desse ácido é ácido clorídrico. Então, ácido porque a fórmula diz, a regra diz, tem que colocar o nome ácido, tá certo? E depois cloro, porque o elemento que está com H é o cloro, e juntando com a terminação hídrico da regra, vai ficar clorídrico. Então é muito fácil. Vamos para o segundo exemplo. Nós temos aqui, vamos escrever a palavra ácido. Todos têm que ter a palavra ácido. Agora o nome do elemento. O elemento que está com H aqui é o Br. Br é bromo. Então, se eu pegar a palavra bromo e juntar com a terminação hídrico aqui da regra, vai ficar bromídrico. Então, ácido bromídrico. Bromídrico.
tá certo? Então, bromo com hídrico, bromídrico. Terceiro exemplo, nós temos aqui um ácido formado pelo H e pelo I. O I é iodo. Então, vamos lá, ácido. Agora, a palavra iodo com hídrico vai ficar iodídrico. Iodídrico. Então, fica ácido iodídrico. É iodo com a terminação hídrico, ok? Agora, vamos para o quarto exemplo. Aqui nós temos H2S. O S é enxofre, tá certo? Então, vamos colocar ácido. E deixa eu falar algo aqui antes que alguém aí queira colocar enxofídrico. A palavra enxofre, o elemento enxofre, a sua pronúncia é sulfur, porque ele vem do latim. Então, é sulfur, tá certo? Então, eu não vou usar enxofre, eu vou usar sulfur. Então, se eu pegar a palavra sulfur com hídrico, vai ficar sulfídrico. Então, ácido sulfídrico. Tirei esse acento aqui que não tem. Ácido sulfídrico, que é a palavra sulfur com a terminação hídrico aqui da regra. Sulfídrico, tá certo? Pronto, então veja, pessoal, que é muito simples fazer a nomenclatura dos ácidos que não têm oxigênio. É só escrever a palavra ácido, depois o nome do elemento que está junto com H e acrescentar nesse nome a terminação hídrico. Aí você escreve de forma muito tranquila o nome de qualquer ácido que não tem oxigênio. Agora vamos aprender a fazer a formulação desses ácidos. Porque nós aprendemos aqui agora a nomenclatura. Nomenclatura vem a fórmula e nós escrevemos o nome. Na formulação vem o nome e nós fazemos a fórmula, tá certo? Uma coisa é o inverso da outra. Então vamos para o primeiro exemplo aqui. Ácido clorídrico. Todo ácido eu sei que tem o H, então eu vou colocar aqui o elemento H. Tá aqui o H, tá certo? Agora eu preciso saber qual é o outro elemento que está junto com o H. Pela palavra, pelo nome do ácido, nós conseguimos descobrir. Então tá aqui clorídrico. É claro que é o cloro. O cloro. Então esse ácido é formado pelo H e pelo Cl, que é o cloro. Tá certo? Agora eu preciso ver a quantidade de cada um. Para saber isso, eu preciso ver o NOx de cada elemento. O NOx do H é mais 1. A gente já aprendeu isso recentemente, mais 1. E agora o NOx do cloro, eu preciso saber de que família da tabela periódica ele é. Porque o elemento, nós aprendemos que o elemento ele quer ficar com 8 elétrons na última camada, é a regra do octeto. E o tanto que faltar para 8 é o tanto de elétrons que ele vai ganhar, tá certo? Então vamos ver aqui o cloro. Vou colocar a tabela periódica aqui na tela para vocês. Tá certo? Então o cloro está aqui, ó, família 17, que é a família 7. Tá certo? Então, se é da família 7, a gente já aprendeu que a família indica o número de elétrons da última camada. Então, se o elemento é da família 7, é porque ele tem 7 elétrons na última camada. Quem tem 7 para 8 quer ganhar 1. Se o elemento fosse da família 6, para 8 faltam 2, seria menos 2. Se fosse da família 5, seria menos 3. A quantidade que falta para 8 é a quantidade de elétrons que ele vai ganhar. No nosso caso aqui, o cloro, ele é da família 7, então ele só quer ganhar 1, tá certo? Então, o cloro aqui vai ser menos 1. Coloca aqui em cima. Então, sabendo os NOx, agora as cargas de cada elemento, eu vou fazer a inversão desses NOx, colocando o NOx de um como índice do outro. Então, ou seja, o mais 1 do H e o menos 1 do cloro serão invertidos. Porém, eu vou esquecer o sinal, só vou me importar aqui com o valor 1. Então, o 1 do H vem para o cloro aqui embaixo, colocado como índice. Tá certo? Então seria mais ou menos assim, ó, vou colocar aqui HCl. O 1 do H vem para o cloro, colocamos aqui na frente do cloro. E o 1 do cloro vem para o H, colocamos aqui na frente do H. Certo? Porém, o índice 1 não precisa escrever. Subentende que ele está aí sem escrever, tá certo? Então, na verdade, vamos tirar esse 1 daqui e daqui. Vai ficar só HCl. Né? Faz de conta que nós fizemos a inversão de fato, porém não precisa escrever esse índice 1. Então, a fórmula do ácido clorídrico é HCl, tá certo? Vamos agora para o segundo exemplo, ácido selenídrico. Eu sei que tem o H. O outro elemento que está com H, eu vou ter que ler o nome do ácido para me descobrir.
Selenídrico, é claro que é o selênio. Então, selênio é Se, tá ok? Pronto, agora vamos ver o NOx de cada elemento para fazer a inversão, para chegarmos à fórmula. O H é mais 1, sempre é mais 1, tá certo? Agora o selênio eu preciso observar ele na tabela periódica. Eu vou mais uma vez aqui mostrar a tabela periódica, tá aqui. Observa que o selênio, ó, Se, ele está na família 16, que é a família 6. Então, se ele está na família 6, ele tem 6 elétrons. Para 8 faltam 2. Então, ele precisa de 2. Então, vai ser menos 2. Tá certo? Aí, o que nós fazemos agora? Nós invertemos. Esse menos 2 vem aqui para o H e o mais 1 do H vem aqui para o Se. Então, vamos repetir aqui a fórmula. HSE. O 1 do H nós vamos jogar para o Se, mas como é 1, não precisa escrever. E o 2 do Se vem aqui para o H. Como é 2 agora, tem que colocar o 2. Então fica H2Se, é o ácido selenídrico. Tá certo? Vamos para o terceiro exemplo. Ácido fosfídrico. Vamos colocar o H, que todo ácido tem. Agora eu vou ler o ácido, o nome do ácido, para mim saber qual é o elemento que está com o H, com o hidrogênio. Fosfídrico é fósforo. O fósforo é letra P, tá certo? Agora vamos ver a carga de cada um para fazer a inversão dessas cargas. Aqui o H é mais 1. E o fósforo eu vou ter que consultar a tabela periódica, tá certo? Para a gente ver qual é a família dele. Então tá aqui a tabela periódica, observa o fósforo aqui, ó, o P, tá certo? Ele é da família 15, ou seja, família 5. Então, se ele é da família 5, ele tem 5 elétrons. Quem tem 5 para 8 faltam 3. Então, ele precisa de 3. Então, vamos colocar aqui menos 3. Tá certo? E agora fazemos aquela inversão. O 3 do P vem para o H e o 1 do H vai para o P. Então, vou repetir a fórmula aqui embaixo. HP. Aí, o 3 do H vem para o P. O 3 do P vem para o H, melhor dizendo. E o 1 do H vai para o P, mas não precisa escrever o 1. Então fica H3P, é o ácido fosfídrico, tá certo? Pronto, pessoal, é muito tranquilo, né? Tanto a nomenclatura quanto a formulação desses ácidos que não têm oxigênio. Em uma próxima videoaula estaremos trabalhando os ácidos que têm oxigênios, os oxiatos, tá certo? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.